Bom dia, pessoal. Mais um dia aí de Linca, segundo dia de Linca. Passar um resuminho do que foi ontem. Ontem a gente conversou com... Primeiro abrimos o Linca com o Gustavo Brito, meu irmão. A gente falou um pouquinho de educação, os impactos que isso tem gerado nessa pandemia, né, nesse processo de quarentena que a gente está vivendo e a necessidade que a gente está tendo de aprender por conta própria e de casa. Depois a gente teve a abertura do Somos Empreendedoras, que foi muito legal. A gente trouxe as cinco administradoras do Somos na tela, e elas debateram assuntos também muito interessantes. A gente teve muito feedback legal das pessoas que participaram. Depois a gente teve mais presenças interessantes, como a Henriette, que foi quem participou do primeiro Linca aberto no ano passado, em maio. E ela fez uma apresentação para a gente. Ela é atriz, trabalha com educação, é professora da rede municipal de São Gonçalo. A gente bateu um papo também para conhecer ela, porque a gente não tinha tido essa oportunidade ainda. E fechamos o dia com o Pedrinho Salomão também, que gerou diversos insights. Depois a gente foi até acompanhar nas redes sociais. E foi um dia bem interessante. A gente falou muito sobre humildade nesse dia, né? Como que a gente precisa ser mais humilde para poder conseguir soluções melhores e traçar caminhos melhores também, né? Eu queria repetir só algumas informações que eu falei ontem em relação ao Linca. O Linca, ele é um evento orgânico, colaborativo e que não tem nenhum compromisso com a perfeição. Então a gente é completamente imperfeito, está suscetível a erros. Obviamente a gente está aqui trabalhando para fazer com que eles não aconteçam, mas infelizmente eles acabam acontecendo. Esse Linca é o primeiro Linca online. A gente nunca fez, nunca teve intenção de fazer online. Ele só está sendo feito online por uma necessidade óbvia de que estamos todos em casa por conta da pandemia, né? E aí é fundamental que quem está nos assistindo participe. Como que ele vai participar? Aqui no Linca a gente vai, na verdade, ter um bate-papo com o palestrante. E aí você tem a oportunidade de entrar ao vivo para fazer uma pergunta e conversar hoje com quem a gente vai conversar agora, abrindo o dia, com a Bianca Buzin. A gente vai falar sobre como reinventar a indústria de bares e restaurantes. É um título bastante difícil de ser respondido, mas eu acho que a Bianca tem todas as credenciais para a gente bater um papo sobre isso. Falar rapidamente que a Bianca foi a primeira grande parceria do Linca. Quando o Linca surgiu em 2017, o primeiro teste Linca em 2017, eu fiz contato pelo Facebook com a Bianca, não a conhecia, pedindo se ela tinha interesse em fazer a parceria, obviamente dizendo que a visibilidade não era das maiores, era um teste, e prontamente, para nossa felicidade, ela fez a parceria e brotou um caminhãozinho da NOI na nossa porta para a gente poder fazer o evento e poder servir as pessoas que estiveram aqui, exatamente nessa sala que eu estou hoje. Foi aqui que aconteceu o primeiro Link, né? Então, sou muito grato pela parceria da Bianca. Ela sempre foi muito aberta a todo tipo de parceria, pelo que eu acompanho da carreira dela e do que a NOI está atingindo, né? Muito orgulhoso, a gente fica muito orgulhoso de ter uma empresa como a NOI sediada em Niterói e está fazendo esse trabalho que tem feito incrível pelo Brasil todo, né? E aí a Bianca vai também contar um pouquinho sobre isso, tá? Então eu vou chamar ela para a gente começar esse bate-papo e jogar ela para os leões sobre esse tema tão difícil. Então, Bianca, bom dia, seja muito bem-vinda ao Linca. E eu queria que você começasse tentando contar para a gente como é que foi essa maluquice, esse começo doido que a gente teve de quarentena. Você trabalha num ramo que foi muito impactado, né? Um dos mais impactados, onde está sendo impactado até hoje, porque estão todos fechados, né? E como é que foi pensar nisso no momento em que se fechou tudo? Tem que abrir o microfone, Bianca, tá fechado aí. Bom dia, boa tarde, Bom né? dia. Bem, Marcos, obrigada de novo pela oportunidade. Acho que é o terceiro ano, né, que a gente está junto nessa. E agora a gente está abordando um tema
realmente real e bem significativo para a gente, para o mundo inteiro, né? Que são as consequências disso tudo, inclusive para o nosso ramo. A NOI, a gente tem restaurantes, só para dar um panorama inicial. NOI é Nós, italiano, é uma marca familiar. A gente começou pelo caminho contrário, a gente tem uma cerveja artesanal, mas a gente começou como restaurante. Então, a gente já começou com contato com clientes, oferecendo um produto na época que 2007, que ninguém conhecia, oferecendo para o cliente um negócio diferente através do restaurante, que é o serviço. Então, a gente tinha produto e serviço. Então, a gente foi evoluindo, mas o nosso DNA já é de restaurante. Então, eu posso dizer que há mais de 30 anos a gente trabalha com esse ramo. Passamos a nossa família, o precursor, que veio do Rio Grande do Sul como garçom, conquistou a primeira churrascaria, depois abriu a pizzaria Buzin, e depois foi evoluindo até chegar a 14 restaurantes hoje. Ele passou por muitas crises, diversas crises, sejam políticas, financeiras, problemas de... até a gestão, né, para você aprender como lidar. Eu acredito que essa não tenha precedentes para todo mundo, né? Seria egoísmo eu falar, nossa, afetou muito. Não, afetou a todo mundo. Então, essa não teve precedentes. Então, a gente realmente teve que se virar nos 30, parar e pensar, meu Deus, assim, entramos numa sala, mas o clique para a gente, realmente, como a gente está nos dois lados, né, a gente, além de ser bar e restaurante, a gente tem 14, a gente também vende produto para bares e restaurantes. O clique foi um carregamento de mais de 50 barris, que estava indo para São Paulo, um caminhão, que eles ligaram, que lá começou antes, e falaram para a gente, olha, volta, porque a gente não vai poder mais abrir. A gente parou, botou, porque a gente estava tudo muito incerto, né? O que vai acontecer? A gente não sabia, a gente estava na mão das decisões. A gente botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Vamos sentar todo mundo numa sala, olhar para a cara um do outro, e a gente tem que agir de alguma forma. Porque isso, a gente começou a perceber, e todo mundo sabe, afetou todos os setores que a empresa podia ter. Em todos esses anos que tiveram crises políticas, financeiras, nenhuma delas a gente teve que fechar o restaurante. Óbvio que e tem que fechar mesmo, mas nenhuma delas a gente não foi permitido abrir, né, as portas. Então, esse problema realmente é muito diferente, né? Não é do setor só financeiro, só gestão, só marketing. É tudo junto. Você teve que lidar com um novo marketing, um novo financeiro, um novo RH. Todos os setores e todas as áreas da empresa foram afetadas. Isso realmente é muito diferente para todo mundo. Eu acredito que afetou a todo mundo em diversas também. Então, assim, a gente fez planos de ações. Eu acredito que você queira fazer alguma pergunta para conduzir melhor para que lado você quer ir, porque são muitas informações, tanto em relação à cerveja, que a gente também agiu muito na fábrica, tanto na cerveja quanto no restaurante. A gente teve que agir em todas essas áreas, então, financeiro, marketing, RH, e o que a gente vai fazer em relação a isso tudo? A gente parou, eu para frente, fez um plano de ação, que eu chamei de crise, né? Plano de ação de crise. A primeira coisa que eu queria te perguntar sobre uma coisa que você acabou de falar, que vocês ficaram à mercê das decisões, né? Ou seja, até que ponto, e aí eu não estou discutindo o que deve-se ou não fazer em relação a ter quarentena, não ter quarentena, abrir todo mundo, fechar todo mundo. Não é isso, mas até que ponto a decisão de um ser diferente de outro, que foi diferente de outro, porque a gente tem 3 esferas até chegar a gente, né? A gente tem federal, estadual e municipal. Até que ponto essa maluquice de cada um tomar uma decisão, isso afetou vocês para se pensar em alguma saída, né? Cortou um pouquinho no final. A internet aqui realmente não está das melhores. Mas deixa eu reformular. Até que ponto essa falta de alinhamento na decisão, né, desses 3 poderes, digamos assim, afetou no que vocês poderiam seguir? Porque eu imagino que não adianta pensar em alguma solução se daqui a pouco alguém barra alguma coisa, seja federal, estadual ou municipal, né? Sim. Você me ouve bem? Eu te ouço bem, pode falar. Então, na verdade, a gente
quando a gente sentou para ver as soluções, a gente tinha poucas ferramentas na mão. Esse restaurante não tinha nada além de delivery e takeaway. Isso é uma coisa já que era muito aberta, isso era uma coisa mais genérica, né, no país inteiro. A gente tinha na mão delivery e takeaway. Acho que alimento, a priori, eles não abriram mão de, não chegaram a cancelar. A gente não chegou e esperou a decisão deles. Na verdade, a gente agiu no que a gente podia, que era delivery e takeaway. Agora, o que a gente pode fazer com isso, né? Porque entre os 14 restaurantes, a gente tinha de tudo. Restaurante que nunca tinha feito delivery, restaurante que já fazia delivery muito bem, e restaurante que não fazia e não ia abrir porque não valia a pena. Então, a gente tem restaurante fechado, restaurante aberto que já fazia, já estava interagindo. Mesmo interagindo, a gente mergulhou nas soluções do que eu posso melhorar para esse delivery acontecer melhor. Novas formas de comunicação com os clientes, aí vem o WhatsApp, né? A venda por WhatsApp, a comunicação por WhatsApp. Eu acho que a comunicação é um negócio que... A inovação, até um livro que foi indicado por você, né? Sobre conveniência, é o nome do negócio que eu li, que eu achei muito interessante. E eu vi o negócio da inovação, né? A inovação não é só a tecnológica. E eu vi que a inovação está muito no nosso DNA. Eu lembro que no Buzin, o Buzin que tem 28 anos, né? Uma vez o meu pai, que é um dos fundadores, junto com a família, ele falou assim, poxa, eu vou para fora, eu vou para São Paulo para pesquisar uma pizza, que eu quero trazer uma pizza diferenciada para a cidade. Aí ele foi em São Paulo, pegou a melhor pizza que ele achava de São Paulo, contratou o cozinheiro que não queria ficar mais em São Paulo, queria vir para o Rio, e levou para o Buzin. Então, assim, não teve crise, não teve pandemia, não teve nada naquela época, mas ele quis melhorar, ele quis inovar. Então, eu fui percebendo nessa pandemia que a gente tem esse DNA de inovação. E a inovação não é só assim, vamos focar aqui o que a gente pode trazer de tecnologia ou o que a gente pode melhorar na comunicação para o cliente. Não, ela tem que estar na cabeça dos gestores lá em cima para tudo, entendeu? Na parte financeira, parte de RH, parte de marketing. E uma coisa interessante que eu vi nesse livro também, que eu achei muito interessante, é você estar sempre atento ao andamento das coisas. Então, leituras, acompanhamentos. Eu tenho acompanhado muito o site da Abrazel. Então, você não podia acompanhar os setores, quem comandava lá as leis, as normas, que só me davam delivery e takeaway, né? Eu fui acompanhar o site da Abrazel, que fez uma rede de apoio lá dentro, e tem até bate-papos sobre delivery, sobre isso, sobre que são pequenos empreendedores que têm seus pequenos restaurantes, conversando ali o que um e outro tem de ideia para trocar. Então, essa coisa de se comunicar entre o setor também foi importante para a gente. Eu estou entrando direto lá no site da Abrazel, tenho lido também. Eles têm feito artigos muito interessantes, trazendo de fora o que os restaurantes lá de fora do pós-pandemia estão fazendo também. Então, um self-service fez isso, de certa forma, eu já levo a ideia para o grupo. Eu fiz um grupo de crise de pandemia, os gestores também estiveram bem ativos, assim. Então, eu criei uma agenda eu tenho uma colaboradora que é da Rocinha, para você ter noção. Na primeira semana de pandemia, eu já falei, fica em casa. Você não vem, você fica em casa. Fiz um curso online para ela, eu contratei um curso online para ela já fez 3 já. E ela me ajudou nessa agenda de gestão de crise. Então, ao invés de eu me basear nas leis e normas, eu fui mais no que era o óbvio, no delivery, takeaway, e ver o que eu podia melhorar. Agora, um artigo interessante que eu li lá no site da Abrazel são os 3 S's que os consumidores estão levando muito em consideração nessa nova experiência em restaurante, em comércio em si, que é saúde, segurança e solidariedade, que eu achei isso muito interessante. Tem coisas que são óbvias, né? Tem gente que só vai poder fazer o básico, óbvio. A gente tentou explorar mais do que o básico um pouco. Mesmo parado, a gente tinha visão de marca, a gente tinha que trabalhar aqui dentro. Os seus colaboradores e funcionários também estão com a cabeça mexida, entendeu? Então, só trabalhava quem era próximo aqui da fábrica. Transporte público não, eu peguei os carros da empresa, então quem estava longe ia de carro e voltava. A gente pensou também na segurança de todo mundo. Eu acho que isso é de dentro para fora, entendeu, Marcos? Não é só para o cliente, muito para o cliente também, mas tem que partir daqui de dentro. Quando você fala, quer dizer, você falou uma coisa que aconteceu com um amigo meu, né? Eu tenho outros amigos que são donos de restaurantes, alguns menores até, e o delivery
ele não é uma opção para todo mundo, né? E se pensou que assim, não, restaurante vai fazer delivery e pronto, né? Não tem problema. E na verdade não é assim que funciona, né? E eu tive um amigo que me falou, ele falou, cara, esse negócio de delivery para mim é prejuízo, não faz sentido eu manter a equipe lá fazendo isso, porque ele não fazia, né? Ele já não fazia, e começar a fazer uma coisa que ele não sabia fazer, e sem que tivesse público já consumindo, né? Já com uma certa inércia em relação a isso, não adiantaria nada para ele, né? Então, as coisas ficaram muito complicadas para essa galera que não tiveram muita saída, né? E aí, você teve uma saída porque você falou que eu te indiquei um livro, mas antes de eu te indicar o livro, porque talvez eu tenha te indicado por uma questão que eu tenha visto, que você fez de inovação, que foi o drive-thru lá do Noi, né? Isso aí você fez antes de ler o livro, né? E aí talvez o livro tenha feito sentido mais ainda quando você leu e falou, cara, eu já fiz isso. Fez muito sentido. Então, assim, voltando à sua questão, realmente, a situação é complicada. Eu não tenho, assim, como falar, a gente é inovador e por isso a gente tinha todas as ferramentas na mão e os nossos restaurantes não passaram. Foi muito difícil. A gente chegou a fechar um restaurante da rede. Eu tinha um professor de finanças que falava, tem coisa que fechada dá mais dinheiro do que aberta. Mas a gente teve que tomar decisões, entendeu? Não tem jeito. E tem coisas que a gente já... chegou um momento que a crise também trouxe decisões a serem feitas mais rápidas, coisas que estavam sendo guardadas, que a gente teve que também decidir mais rápido também. A velocidade das coisas tinha que ser... Então, as decisões tinham que ser tomadas mais rápidas. Não podia esperar mais. Então, a gente pegou essa crise também para botar na frente o que a gente estava postergando um pouco, que talvez isso a gente estava postergando por... A gente nem sabe por quê, entendeu? E isso atrapalha o crescimento da marca. A gente pegou essa oportunidade para agir em cima de coisas que a gente já queria fazer. Mas sim, a gente tem restaurantes fechados em plena dificuldade que simplesmente tiveram que contar com os financiamentos que estão aí, que, assim, foram anunciados muitos e foram muito difíceis de conseguir. Falando a verdade mesmo, assim, não foi fácil o acesso aos financiamentos propostos, por burocracia, seja por cadastro. Assim, o Drive Rio a gente alguns nem saíram, né, Bianca? Tiveram alguns que se propuseram e nem sequer saiu do papel. Ia ser uma financeira, depois a financeira pulou fora, passou para outra, e tá nisso até hoje, né? E aí olha o tempo que já se passou. E tempo é dinheiro, né? Quem não tinha caixa, e aí até eu cheguei a fazer um estudo sobre isso, que quase nenhuma empresa, pelo menos do meu porte, tem caixa. Imagina passar esse tempo todo sem faturar, né? Faturando nada. E com o governo dizendo que fez um monte de coisa e na verdade não fez nada. Eu até acho que no nosso caso aqui, as coisas tenham sido melhores em relação a algumas decisões. O que eu não acho é que as decisões foram alinhadas. E aí que eu te falei aquilo, né? Porque quando a decisão não é alinhada, você não sabe nem que rumo você vai tomar, você não sabe nem que caminho ou que tipo de ideia você possa ter que vai funcionar. É muito incerto. Né, uma coisa muito incerta. Você falou de uma questão de inovação e eu me lembrei de uma questão do iFood que para mim fez todo sentido agora e vai fazer para sempre. Porque assim, o iFood criou, quando você faz um pedido, ele criou uma opção de você deixar, do entregador deixar a comida na portaria, né? Cara, eu nunca mais vou vou pedir pro cara subir, eu vou sempre pedir para ele deixar na portaria, né? É uma coisa que já fazia sentido antes. Tem um monte de coisa que você acabou de falar para mim, que se a gente parar para pensar e tirar a pandemia do negócio, já faria sentido, né? Você falou de um grupo que você está se alimentando relacionado a conteúdo, você está podendo ter conversas com outros empreendedores e outros empresários. Por que a gente não fazia isso antes, né? Por que teve que vir a crise para a gente poder criar um start, né? E você falou também do seu pai, e falou uma coisa que certamente você e seu pai têm isso em mente, que assim, a gente como Brasil, a gente vive em crise, né? Ok, essa crise é uma crise sem precedentes, não. Ok, mas cara, tiveram diversas coisas acontecendo
que já aconteceram em crises econômicas, que a gente ficava afetado e a gente precisava aprender, né? A gente já precisava ter aprendido até algumas coisas, né? Guardadas as devidas proporções. E eu acho que ainda não houve, daí uma opinião minha, eu queria saber a sua opinião. Você acha que o empreendedor de mais tempo, ele tem aprendido com as crises que a gente tem vivido? Então, com certeza meu pai fala que para ser empresário no Brasil, empreendedor, empresário, pequeno empresário, é meio maluco às vezes, porque é um ambiente naturalmente, genuinamente de muita incerteza. Claro que nunca a gente precisou fechar realmente, mas é um ambiente de muita incerteza. Então, assim, eu lembro no dia que aconteceu e a gente entrou ali para pensar e veio assim, vamos pensar em como a gente pode entregar de forma diferente para o cliente, mas, ao mesmo tempo, a herança que a gente tem com essas incertezas, eu acredito que a gente aprendeu alguma coisa, porque a gente criou um caixa em cada empresa, porque eu acredito que realmente já tinha em mente que a gente ia ter essa certeza, mas a suspensão, por exemplo, é um negócio que também ajudou um pouco a gente, não tinha como você manter todo mundo ali funcionando, então tiveram algumas coisas que a gente conseguiu trabalhar, não tem jeito. E realmente o delivery não fecha a conta, tá? A gente teve um caso, falando até da questão que eu falei de saúde, segurança e solidariedade, eu acredito que a solidariedade não é só você fazer doação, você ajudar, a gente, não sei se você soube, a gente também pensou em como a gente ajudar o que a gente podia para a sociedade, né? Então a gente tinha umas cervejas aqui em estoque e a gente fez uma ação de arrecadação de alimentos. A solidariedade, eu acho que também não é só isso. A gente também fez 2.000 máscaras, então o cliente com valor pequeno, ele ganhava uma máscara e a gente falava que entregava segurança também. Então, o pouco que a gente tinha ali, é difícil ter lucro nesse momento, a não ser que você esteja vendendo as coisas necessárias, né, para a pandemia, mas é muito difícil. E o delivery não paga conta. Então, a gente procurou fazer alguma coisa ali para também agir em relação à solidariedade. Mas qual foi a questão que você falou do delivery, né? Então, uma casa só das 14 conseguiu bater, nesse mês só, o valor, vender mais do que a casa aberta. E o que ela buscou, parcerias fora da casa, eu acredito que seja realmente essa rede, não é rede de apoio, mas essa parceria fora, com hotéis que estavam abrigando médicos, ou hotéis que, assim, grandes lugares que estavam concentrando pessoas que estavam na linha de frente. Ele foi negociando, ele foi indo para frente, tentando negociar e fechar alguma parceria, falando, olha, eu sou um pequeno comércio aqui, porque a gente é uma rede de 14 restaurantes, mas a gente tem gestores que às vezes são só daquele restaurante, eles sobrevivem só daquele. Então, os gestores, eles agiram individualmente também, e um deles fez isso. Foi a única casa que conseguiu superar o valor, foi fechando uma parceria com um hotéis, assim, que estavam abrigando, para ver se eles podiam ajudar também, um ajudou o outro, né? Eles não podiam deixar de comer. E acabou que essa casa foi a única que superou ali a casa fechada. As outras não pagam a conta. Então, a renegociação de aluguel, a suspensão de funcionário, a gente não tem outras ferramentas na mão a não ser essas, entendeu? Realmente. Tem muita gente que achou, né, Bianca, que o delivery compensaria, né? Mas, na verdade, isso é uma grande ilusão, ele não compensa. Não é real. Né? É uma exceção que esse restaurante fez. E foi só em maio, nos outros meses não. Então, no contexto, a gente não lucrou, entendeu? Mas foi importante a movimentação que ele fez, entendeu? Mas é uma exceção, porque o delivery realmente é complicado. Ele não, a não ser que você seja uma loja, que você não tem aquela estrutura toda de restaurante que chamam de loja fantasma, né? Um restaurante fantasma. Você tem só uma lojinha, que é muito legal, um business legal também, né? Você tem uma lojinha sem exposição apenas na marca, você ter só o delivery ali, uma lojinha sem muito custo e movimentar apenas a entrega. Também é um negócio interessante. Mas aquele livro o livro que fala da inovação, né? Da conveniência ao do negócio, é um negócio interessante também, para a gente ficar atento realmente a essas coisas, antes que elas se tornem para a gente um susto, né? Então, tem que ter um caixa saudável no restaurante, no mínimo X. Então, vamos fazer uma educação financeira, eu fiz um curso de finanças para poder estudar isso um pouco, e com a história que a gente teve também.
né, desse ambiente todo de incerteza. Mas, então, é buscar realmente não tentar diminuir esses custos através da informação, através de buscar ter essa mentalidade inovadora com muita presteza, muita velocidade, muita celeridade. Essa palavra. O Arthur Igreja que escreveu esse livro, né? Ele publicou, eu não sei se foi ontem de noite ou se foi hoje de manhã no LinkedIn dele, uma loja em Miami, que é uma loja, eu não vou lembrar o nome da loja, mas é uma loja Covid, assim, né? Coisas essenciais para o Covid. E é uma loja grande. E é uma loja só com produtos essenciais para você combater o Covid, ou seja, máscara, álcool gel, enfim, tudo. E aí ele estava destacando a inovação desse cara que empreendeu nessa loja por entender o momento e abrir uma loja como essa. Porque, cara, você imagina, pela foto que eu vi da loja, não foi um investimento baixo, sabe? Foi um investimento relativamente alto. E aí, além disso, né, envolve um empreendedor com uma coragem extrema, porque a gente não sabe a duração de uma pandemia, a gente sabe que uma crise uma crise sanitária ela dura menos do que uma crise econômica, ok, mas e aí? O cara abriu uma loja enorme, como é que esse cara vai se reinventar depois? Isso que veio na minha cabeça, né? Tipo, agora faz todo sentido, mas será que depois? E aí esse depois, a gente entra direto nessa questão que você falou do delivery ter dado certo, talvez no quarto mês, ter dado certo, né, entre aspas, no quarto mês. Será que isso não está muito ligado a hábito? Ou será que isso não está ligado a como vai ser o consumo daqui para frente das pessoas? Será que isso não muda tudo, né? O comportamento do consumidor é um negócio muito interessante para a gente também on time ficar muito ligado em pequenos gatilhos e a gente pegar isso para dentro da empresa, né? Então, assim, a gente, óbvio, que está vendo uma mudança digital em vários setores, seja marketing, todos esses, né? Marketing financeiro, com pagamento lá rápido, vai ter agora o WhatsApp, a transferência via WhatsApp. Todo dia tem alguma coisa engraçada para todas as áreas que eu vejo, vendas, né? E aí, o que a gente também está fazendo? Aquele cardápio de QR Code, a gente já está correndo com isso. Tem soluções que vão... Imagina, tem custos para a empresa, o cardápio é um negócio caríssimo. Então, se eu puder baratear isso através do QR Code, alguma coisa até que vai ser vantajosa depois. Eu tenho que usar, eu acredito que a gente vai usar esse novo comportamento do consumidor para impulsionar também algumas melhorias que vão trazer para a gente também umas vantagens, entendeu? E a gente tem que se apropriar disso também. Não pode ter medo, né? Não pode ter lá um medo de agir. Então, eu já botei o QR Code, já negociei para a rede, já vou botar um display com QR Code, que é só você botar a câmera. Óbvio que talvez no início a gente tenha que educar um pouco o consumidor, mas ele com certeza está com um ambiente muito mais propício a isso agora, né? Condicionado, do que antes. Isso vai ser impulsionado, isso é óbvio, né? Então, a gente está agindo com bastante coisa em relação a isso, o comportamento do consumidor. Lendo bastante também. Imagino. Eu recebi aqui, a gente recebeu uma pergunta aqui do Maurício Tavares, que é relacionada ao que aconteceu com a Belo Horizontina, né? A pergunta dele é a seguinte: o mercado de cerveja artesanal já tinha sentido algum problema em razão parecida com o que aconteceu com o da Belo Horizontina? Você já soube alguma coisa a respeito disso antes? Olha, eu acredito que não. Nesse nível, né? Nesse nível. Não, eu acredito que não foi um problema, assim, totalmente diferente de tudo que a gente já viu. É um produto que, inclusive, proibido, né, nos Estados Unidos, que é muito... Eu também não estou falando que aqui não é sério, né? Mas eu estou falando que esse produto não é permitido lá, não é um produto permitido para a produção de produtos alimentícios, entendeu? Você não pode colocar em máquina esse produto químico que eles estavam usando. Então, por exemplo, o que a gente usa no mesmo nível do deles é um produto que, se cair, no máximo dá uma dorzinha de cabeça, e a gente sabe antes, porque tem que ter controle de produção. Então, foi, além de prudência, usar um produto que não é para ser usado no setor alimentício. Então, foi um negócio bem externo, assim, bem maluco, assim. A gente ficou... Tá mutado. Isso gerou algum impacto? Isso gerou algum tipo de impacto para vocês ou não? Não vi impacto disso.
A gente estava bem acelerado. Olha, eu não vi impacto disso mesmo. Assim, óbvio que tem um cliente ou outro que pergunta, mas através da informação, que foi o que a gente sempre carregou, uma construção de marca, informação, e falar que realmente eles usavam um produto que não se usa em setor alimentício, que a gente usa, o que pode usar, que é mais caro, isso a gente sempre prezou. E vários cervejeiros fizeram vídeos mostrando, esse é o produto que você pode usar. A gente não fez, na época, porque a gente não queria levantar a bola de falar, ficar apontando o dedo, e a gente achava que através da informação, cliente por cliente que perguntava, a gente ia informar e depois o cliente até nem perguntou mais. No caso, realmente eles usaram um produto fora do setor alimentício, um negócio tóxico, e a gente não usa esse produto. Então, a gente tinha muita autoridade, entendeu? Para falar, olha, esse produto não se usa, é tóxico, e eles estavam usando. Além disso, imprudentes no controle de produção. Furar um tanque é um negócio bem de aço inox. Então, também tem algo. É um negócio bem... Faltou um controle, né? Por mais que se tenha um uso indevido, se você tivesse o mínimo controle, isso não passaria, né? Não passaria, mas eu nem conheço esse produto, tá? Nunca vi. Mas eu vi lá nas pesquisas que tem cheiro forte, o cervejeiro ele tem que acompanhar de perto o controle. Isso é qualidade, né? A gente tem 10 anos de marca, nunca teve problema, nunca tive problema, não teve situação nenhuma de cerveja. Você trabalha com leveduras vivas, né, para fermentar a cerveja. Então, isso é saúde, você trabalha com alimento, é saúde. Você não pode botar no seu processo produtivo, até a nossa graxa é de processo produtivo de alimentos, entendeu? Então, você não pode botar no seu, não deveria colocar no seu processo produtivo um produto tóxico. Além disso, não ter o controle de produção, juntaram vários erros aí juntos. E essa marca, assim, está respondendo lá pelos problemas, né? A gente é outra marca. Clientes que não misturou muitas coisas. Ele faz essa diferenciação até por uma questão de confiança também, né, Bianca? Eu acho que tem um pouco disso, né? A construção de marca, qualidade é tudo, né? A pessoa que vem aqui trabalhou em hospital, já um amigo nosso que veio aqui falou, nossa, isso aqui é limpo igual no hospital. A gente tem um tubo guiado, a gente abre a fábrica. Você imagina eu ter um tubo guiado, a fábrica aberta, se eu já tivesse tido esse produto exposto, porque fica tudo exposto aqui, é muito transparente. Então, assim, realmente foi assim, um produto... Isso faz muita diferença. Eu queria lembrar para quem está assistindo a gente que é importante que você entre aqui online. A galera está perguntando aqui pelo chat, eu vou reproduzir a pergunta para a Bianca, mas seria legal se alguém entrasse aqui para conversar com a gente. A Ana Cláudia fala, você não acha que se as empresas já estivessem no e-commerce, esse momento teria sido mais fácil? Então, aí vem muito também... a gente não estava no e-commerce. Olha só, mesmo com toda eu falando, né, que a gente é inovador e tal, em muitas coisas, em muitas áreas da empresa, a gente não tinha e-commerce. E aí vem muito o que eu li, que eu achei muito interessante. Vamos tentar se apropriar das informações antes que elas se tornem um custo para a gente. E com certeza, se eu tivesse tido e-commerce antes, melhoraria. O que eu fiz? O que eu tinha na mão? Uma pessoa aqui dentro da empresa que sabia mexer muito bem com informática, então usei um capital humano interno da empresa. E ele criou o nosso e-commerce. É óbvio que não é perfeito, redondo. Então, eu criei o e-commerce da Noi no meio da pandemia. Da Tia Rio, né, que a entrega da logística é totalmente diferente. E eu tive que manusear. Muitas vezes eu levei cerveja no meu carro. Então, assim, eu criei o e-commerce no meio da pandemia também. Eu criei, assim, acho que foi na segunda semana da pandemia. Entendeu? Com capital humano interno. Mas, com certeza, se eu já tivesse, curado, sim. Eu já devia ter acelerado. A gente tem um dado de crescimento de e-commerce, se não me engano, 84% ontem isso. 84% de crescimento. O e-commerce é engraçado, como a gente trabalha com isso, o e-commerce ele é engraçado porque ele vem numa reta bem tímida, aí entra uma crise, seja ela qual for, ele dá uma levantada, depois ele volta, depois ele dá uma levantada de novo, né? Estão dizendo aí que a gente conseguiu acelerar esse processo aí em 3 meses, se esperava para 5 anos. Né? Então, mas apesar de que isso faria diferença, eu acho que isso continua em atrito ou em conjunto com a questão do hábito, porque quando o e-commerce começou, né, vamos puxar aí, talvez começou entre aspas, que já tinha começado bem antes, mas vamos puxar 10 anos atrás. O grande problema do e-commerce,
pessoas confiarem de comprar nele online. As pessoas não confiavam, então não existia confiança de compra. Depois essa confiança foi ganhando expressão por conta de uma crise econômica, porque por e-commerce é mais barato do que se você for numa loja. Então virou uma guerra de preço muitas vezes entre a própria loja, né? Entre ela própria. Então, ao mesmo tempo que ajuda, existem outros fatores que vão fazer essa roda girar, né? Agora é um ambiente bem propício para o consumidor se educar mais em relação a isso, porque ele tem poucas ferramentas na mão. O cliente está em casa, né? Então, a gente teve que começar a pensar como a gente ia se comunicar diferente com o cliente, vender diferente com o cliente, fazer marketing diferente. E o nosso marketing sempre foi muito genuíno, né, Marcos? Você sabe? A gente tem um storytelling da marca, a gente tem um desafio de passar a história através de cerveja. Então, o que a gente pensou? Vamos ajudar de alguma forma. Se a gente tem algumas cervejas aqui no estoque, vamos fazer alguma ação. E a gente conseguiu tirar quase 4 toneladas de alimento para instituições de Niterói, entendeu? Então, é fazer o que tem na mão também. O e-commerce, mas óbvio que nenhum salvou a pátria. É uma junção de todos. O interessante foi perceber também o consumo individual, como mudou. Isso se tratando de produto, né? No iFood, eu tive a oportunidade também de assistir um pouco o CEO do iFood falando, né? Ele também falou várias tendências, assim, eu tentava participar disso. Então, eram pratos rápidos, mais baratos, até congelados surgindo. Então, se você tivesse a oportunidade de fazer um congelado, a gente não fez, porque a gente investiu lá nos pratos rápidos. Eles representavam 70% das vendas. E eu tentava agir e tá no mudo. Mas então, o que aconteceu? As vendas individuais aqui da fábrica em produto, por exemplo, pularam de uns 16%, eu notei aqui, de 12%, para representar agora 65% vendas individuais. Então, assim, eu estou entregando... O WhatsApp venda se tornou muito forte. Agora, se eu puder fazer o pagamento via WhatsApp, ao invés de TED, que você tem que entrar na internet e verificar uma parte burocrática, ainda tem a taxa. É tanta coisa que está vindo que a gente tem que testar rápido, ver se funciona rápido. Igual eu vi no seu último evento. É testar rápido, ver se funciona rápido e mudar rápido se não funcionar. Mas eu tenho que testar outra coisa. Esse inconformismo sempre esteve aqui dentro. A gente fez isso tudo e até hoje a gente pensa, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Então, o drive-thru foi o quê? Também foi uma conveniência. O cliente não era proibido, né? Isso é principal, então a gente tem que respeitar tudo. A gente proporcionou todo o EPI necessário, então a televisora, máscara, álcool, a gente pendurou álcool, estava aqui do lado, pendurou álcool em cada funcionário para oferecer e para usar, né? E também tinha um spray de álcool que a gente bota assim e vai para o corpo inteiro da pessoa, a gente se preocupou com tudo. Só funcionários de perto, os mesmos, para ter o mesmo ambiente de circulação e não ter problema em relação a isso. E era conveniente para o cliente. Ele saía para o mercado, passava aqui e pegava um chopp fresco, direto do tanque, e um pet de 1 litro com preço de fábrica, entendeu? Então, foi realmente um negócio interessante. Às vezes a pessoa estava em casa, cansada. Eu estava pensando no cliente também, que estava às vezes em casa, pô, meu Deus, eu estou em casa, eu não saio de casa, eu vou dar uma volta, pelo menos eu compro um chopp, entendeu? Eu acho que isso tornou, pelo menos, uma proporção de um alívio para o cliente. Então, pode ter proporcionado também. Porque a gente chegava aqui e queria conversar com a gente falava, não sai do carro. Não, isso ficou totalmente conveniente. O meu irmão, por exemplo, ele foi algumas vezes comprar o chopp. Foi. E ele tinha necessidade de, cara, mesmo que trancado no carro, de máscara, sei lá, de roupa de amianto que fosse, ele precisava sair para rodar um pouquinho e ver rua, sabe? Enfim, eu também tive muita necessidade disso, né? Eu acho que todo mundo teve necessidade disso. Então, quando você cria o Drive, você meio que dá oportunidade ou dá um motivo para o cara dar um passeio, né? O cara vai dar uma volta. Mas eu acho que o Drive, e eu ia te perguntar isso, reabrimos tudo, vamos supor, tudo reaberto, tudo voltamos ao normal. O Drive se mantém? Sim, a gente quer manter, inclusive criar uma estrutura. A ideia do Drive surgiu também, que a gente passou na frente do McDonald's, estava uma fila enorme, a gente falou, caraca, sabe? Como assim? Vamos fazer. Meu pai falou, vamos fazer amanhã. A gente ia fazer takeaway, mas foi proibido, né?
E a gente falou, o que a gente vai fazer agora? Ou seja, a gente já tinha o takeaway na manga, né? O takeaway. Aí foi proibido, porque cada vez era uma coisa. Aí a gente, cara, vamos fazer drive? Vamos fazer drive. Olha, eu tô arrepiada, não sei se dá pra ver. Mas eu estudando aqui, falando com você, feliz que ele foi lá pegar uma cerveja. Era uma coisa, parecia que ele não via gente. E ele estava num momento de realmente um momento de descontração quando ele vinha comprar os produtos, entendeu? Então a gente ficou feliz de proporcionar isso. Eu fiz depois a máscara. A partir de tantos reais você ganhava a máscara do Noi. Aí eu vou no mercado aqui do lado e vejo um monte de casal usando a máscara do Noi. Tem emoção maior que essa? Então, além Não, é muito bom. Além de construir marca, óbvio que tem um custo também, mas novamente eu volto à questão, é difícil lucrar nesse momento, né? O importante, assim, no primeiro mês, só para dar uns números, né? A gente caiu 80 e poucos % na fábrica. O restaurante manteve bem alto também. No segundo mês, a gente caiu 65%, eu anotei aqui. Em maio, a gente caiu 40%. A gente foi fazendo tanta ação, que tinha na mão. Então, assim, a gente não deixou de cair, mas a gente caiu menos, né? Eu tô mutando aqui o áudio, porque quando eu tiro meu áudio, o seu fica bem melhor. Até porque as pessoas estão falando aqui, tá? Uma coisa que você falou sobre um dos restaurantes que foi o que deu o melhor resultado de delivery, e eu comecei a nossa conversa hoje falando sobre isso, sobre parceria. Eu sinto, e aí é um sentimento que eu tenho, você pode confirmar ou não, você, Bianca e a Noi, né? Assim, você falando em nome da Noi, assim, vocês sempre demonstraram estar abertos a parcerias, sejam elas quais fossem. Vide que nós nos conhecemos por uma mensagem de Facebook em que a gente nunca tinha se visto, né? Eu, desde sempre, nunca deixei de fazer um tipo de ação para tentar com quem quer que fosse, né? E assim, beleza, sei que existe a Bianca Buzin, sei que ela é fera, tá com um projeto incrível, a empresa dela é incrível, quero fazer contato com ela. Hoje em dia, eu acho que as coisas são um pouco mais fáceis, mas puxando um pouquinho para trás, você falar com uma pessoa mais conhecida ou mais relevante era muito complicado, você não tinha essa acessibilidade, né? E o que me deu start, antes de ter ido falar com você, que eu tinha uma banda preferida chamada Raimundos, que acabou não, acho que voltou agora, e eu entrei em contato, eu acho que foi eu não sei se foi via Facebook também, mas eu acho que sim, com o Digão, que é um guitarrista do Raimundos. E meio que assim, cara, vou fazer contato, o máximo que vai acontecer é o cara me bloquear ou não me responder, né? Ou não ser ele. E o cara me respondeu e eu participei de uma concorrência dentro da banda relacionada à logomarca da banda. E aí, a partir desse momento, eu falei assim, bom, então cabe a mim fazer contato. Se eu tiver retorno, show, né? E você aconteceu isso. Então, assim, as pessoas que estão mais suscetíveis à parceria, como você tá, eu acho que isso reflete na tua empresa, né? Eu acho que isso reflete na Noi. A Noi, ela tá aberta. Você me traz aqui um dado de um restaurante que teve o melhor resultado de delivery, dizendo que foi o que você fez. Então, Marcos, eu acho que é meio clichê falar isso, né? A inovação está no nosso DNA, mas humildade, que você disse no início, está muito no nosso DNA, muito. Mas não é só fora, é dentro também. O nosso turnover aqui dentro, de saída de funcionário, é muito baixo. Isso é muito gratificante para a gente. Então, inclusive, não só fora, colaboração, parcerias com pessoas de fora. A gente pôde ver as pessoas de dentro que vestiram a camisa de verdade, entendeu? De verdade. As pessoas que estavam dando sangue, que amavam a marca, que você via aqui todo dia falando, Bibi, vamos lançar um kit novo no e-commerce? Bibi, eu acho que aquele kit não ficou legal, vamos fazer outra coisa? Isso é amor pela marca. Eu acho que você transmite de dentro para fora também, entendeu? E o seu cliente, ele enxerga isso uma hora. Não é possível, ele enxerga isso uma hora. Mas o que eu ia falar principal, Marcos, é que a gente já foi cliente. A gente já foi cliente. E a gente tem essa visão dentro da gente. Não é só humildade. A gente já comprou cerveja de muita gente, a gente já foi atendido mal, a gente já foi atendido bem. Então, a gente tem essa visão de cadeia e a gente chegou e também tentou fazer condições melhores aqui da fábrica para essa cadeia.
Então, a gente tentou ajudar os bares e restaurantes. A gente conseguiu quase 1 tonelada de alimento em São Paulo. Eu recebi as fotos das quentinhas ontem. Porque a gente doou uns chopes que já estavam lá para os bares fazerem a ação solidária. Eles vendiam e uma parte do dinheiro ia para quentinha, cada um fazia de uma forma e arrecadaram alimento. E, ao mesmo tempo, eu ajudei o bar também a fortalecer a marca dele lá na região. Então, como a gente já foi cliente, a gente tem uma humildade. Meu pai fala um negócio muito importante que eu lembro até hoje. Ele falou que não tinha coisa pior do que ele, como garçom, ele era... Já viu? Espeto, que fica no espeto, passador de carne. Ele falou que não tinha coisa pior do que ele chegar e ser mal atendido, o cara não olhar para sua cara. O cliente não olhar para sua cara. Então, essa ideia de cadeia, de você, a gente acredita que quando a gente ajuda, a gente recebe. Entendeu? O meu pai, ele traz isso, está na cultura da empresa, na cultura da família, que está nos 14 restaurantes. É um coração que existe. Né? E eu realmente acho que isso retorna. E isso passa genuinamente pela história da empresa. Então, essa visão cadeia. O restaurante foi lá e falou com o hotel. Será que se você falar com o hotel, olha, tá difícil para mim também, eu faço uma comida boa, vamos trocar aqui um pouco? Compra um pouquinho de mim aqui, depois, se eu tiver que indicar alguma coisa, eu vou indicar o seu hotel. Entendeu? Então, realmente, eu acho que as pessoas se tornaram mais abertas. Eu, inclusive, queria lançar um produto no meio da pandemia. A gente começou a falar também em sites de venda, inclusive do concorrente. A gente fechou um site de venda do concorrente, mas Zé Delivery, você conhece? Sim. Então, é do concorrente. Ele procurou a gente e estava super aberto. Vamos vender no Zé Delivery. A gente também não pode, ninguém pode perder venda. A gente acha o nome legal, a gente acha a marca legal, vamos vender, vamos trabalhar. Então, é unir, eu acho que é a união, né? A união. Isso que você está falando, essa colaboração, ela, sempre que eu ouço alguma coisa nesse sentido, né, de você ajudar um concorrente, eu não consigo nem chamar concorrente de concorrente direito, sempre me remete a uma palestra do Brownie do Luiz, né, do Brownie do Luiz, em que ele fala que ele ajudou, na verdade, a criar um mercado de consumo de brownie, né? E se a gente for parar para pensar, cara, quem consumia brownie antes, assim, da maneira que a gente está consumindo agora, né? E aí ele criou um mercado através de um grupo. Ele falou que depois que ele teve uma fábrica minimamente montada, ele levava pessoas que tinham interesse em fazer a mesma coisa que ele, levava para dentro da fábrica para ensinar as pessoas a fazer, a como que vai produzir isso, como que você vai entregar. Então ele ensinava um modelo de negócio para outras pessoas. E o que ele fez com isso, na verdade? Ele montou um mercado. E aí você criou uma demanda, né? É óbvio que ele fez um caminho dos mais difíceis, mas, cara, com esse pensamento, ele criou uma demanda que antes não existia, simplesmente, né? O engraçado é que eu estudei com o Luizinho, eu comi o brownie dele quando ele colava adesivo na lata. A lata não tinha adesivo. Ele colava. Eu fiz administração com o Luiz, ele era da minha sala. Ele era meu amigo. Privilégio, né? Hein? Então, é engraçado isso. Ele era próximo de mim, a gente trocava ideia, fazia uns desenhos da lata, assim, eu gosto de desenhar também, a gente ficava brincando na aula, engraçado, né? Desenhando na aula. Mas ele é muito gente boa e ele é muito open-minded, ele tem a cabeça muito aberta, entendeu? Então, eu acho que ele tem esse coração também que a gente tem. Ele tem o empreendedorismo na veia, de botar a cara mesmo. O irmão dele trabalha com ele também, que é super gente boa, Marajapa. E eles botam a cara mesmo. E eu acho que eles cresceram exatamente com essa visão, sabia? De apoio, de um ajudar o outro e botar a cara mesmo. Ir pra rua, visitar a gôndola, ir pro aeroporto. Ele tá no aeroporto, cara. Então, assim, não tem medo, sabe? Vai indo, igual cerveja. Tem que ir pra gôndola, tem que ir pra rua, tem que falar com o cliente, tem que ouvir o cliente, né? E ele também, o negócio dele sofreu muito, né, com essa pandemia, exatamente, tá no aeroporto, né, ele tá nesses lugares que estavam fechados também, né, também. Ele já tinha, mas eu não procurei saber, então não posso falar muito. Talvez ele tivesse, não sei se ele trabalhou o e-commerce dele também, mas afetou todo mundo, não tem fórmula mágica, né. O Maurício traz uma questão aqui, o Maurício Tavares, que é sobre aquela questão dos restaurantes Aquilo, né? Teve uma questão que levantaram aí. Será que o restaurante Aquilo vai morrer? Ou esse modelo de negócio vai permanecer? O que você acha sobre isso? Qual é a tua expectativa em relação a isso? Então, eu não gosto de
confirmações completas, assim, tipo, sim e não, sabe? Não gosto disso. Meu pai tem falado há um tempo, já tem uns 5 anos, que o self-service já estava obsoleto. Eu não sei porquê, ele é muito visionário, meu pai, só para vocês saberem. Ele tem um instinto muito forte. Ele tem falado há uns 5 anos, self-service já está se tornando obsoleto. Self-service já está... Ele falava isso de churrascaria. E você vê hoje em São Paulo, ele falava isso antes da churrascaria, já tinha também a mesma situação. Mas eu não gosto de respostas 100% sim ou não, entendeu? Eu acredito que, assim, você tem um prédio comercial, tem um restaurante na frente, o self-service funciona. A gente tem um restaurante na frente de um prédio comercial. E aí funciona. Só que talvez diminua a quantidade de self-service pela cidade, igual aconteceu com churrascaria, mas não zerou, né? Eu ainda acho churrascaria diferente do self-service, mas tem a questão do desperdício também para o restaurante muito grande. E a qualidade que você entrega, a comida fica ali exposta durante um tempo. Se você não tiver lá o jogo de cintura e souber, né, a operação, você pode entregar um produto não de qualidade, você tem que saber fazer, né? Então, isso é muito mais uma vez você fala de conveniência, né? Ou seja, se você está num prédio comercial em frente tem um self-service que você desce rápido, come e volta para trabalhar, é extremamente conveniente do que você sentar, esperar um lacarte e tudo mais, né? Então, mais uma vez, a conveniência faz todo sentido, né? Não, sim, o que a gente vê muito nos Estados Unidos é o takeaway, né? Daqueles bowls prontos. Talvez isso seja uma tendência também, né? Vamos ver como vai funcionar. Eu faria um teste com isso no restaurante, botaria uma geladeirinha. A gente tem umas ideias meio malucas, fica botando as ideias em prática, se não der, a gente tira a geladeira, gente. Pode botar uma geladeira. Entendeu? Tem que testar, tem que testar. Tem que testar. Será que vão fazer mais home office? As pessoas vão querer ir lá ver uma coisa enorme para poder ter a sensação também de escolha, de vou pegar um bowl aqui, vou pegar isso, vou pegar aquilo. Isso talvez também se desenvolva no Brasil. Lá fora, já, vocês sabem, não sei se você foi, eu já tive a oportunidade de conhecer, mas tem muito isso, né? Eu não gosto de resposta absoluta. Então, acho que não é morrer e também talvez se reinventar, talvez mudar um pouco, né? Para entregar mais fresca a comida. Isso aí é uma questão, né? O delivery, ele interfere muito na experiência do cliente, né? Porque ele não entra no teu restaurante, ele não tem um ambiente agradável, é bem diferente a experiência, né? A experiência do restaurante, da pessoa aí, para mim, não representa a comida, é sociabilidade, para mim, minha visão, né? Mas eu acredito também que, óbvio, que envolve a qualidade da comida, mas para mim isso é obrigação, entendeu? Na minha visão, isso é obrigação. O básico, né? O básico. A comida é o básico. Tipo a cerveja, aquela pergunta lá, você acha que afetou? O básico é fazer uma cerveja boa. Tem cerveja aqui, a Sicília, que eu não produzo mais de tantos mil litros, mesmo que o cliente queira, eu ainda não consigo, porque a qualidade dela, o cervejeiro falou, se mantém até tantos mil litros. A gente tem que raspar limão siciliano com limão siciliano. Eu não vou mudar isso agora. Não vou mudar a existência do limão siciliano agora. Entendeu? Porque eu entrego qualidade, eu entrego pureza do produto. Então, a qualidade é o primeiro, só que para mim a qualidade é o marketing. É o marketing. É a obrigação. Pra gente fechar, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Algum projeto de vocês, alguma coisa que vocês estavam planejando, ele deixou de acontecer? Ou foi jogado para frente? Ou não? Vocês tocaram meio assim? Muita coisa. A gente construiu um Alambique na fábrica. A gente ia lançar em maio. A gente está com o Alambique pronto aqui. Eu tô até com... Então, isso era pergunta. Eu tenho todo dia. Pergunta de $1 milhão. Eu chorava assim. Caraca, e aí? E agora? Será que a gente tem produto que eu queria fazer relançamento no meio da pandemia? Aproveitar que as pessoas estão mais abertas? Pô, aquela influenciadora que talvez não me ouvia, vai me ouvir talvez. Entendeu? Então, eu vou fazer isso. Quando eu tiver por onde vender, né? É o Zé Delivery que eu quero entrar. Mas então vocês vão lançar... Mas vocês vão lançar esse produto, então? Não, esse aí é um relançamento que eu queria fazer da Low Carb. Entendi. Eu estava esperando ter o Zé Delivery para poder ter por onde chegar para o cliente. O produto, a gente vai lançar uns 4 produtos, dentre eles novas formas de vasilhame. Então, assim, Pilsen em lata. A gente ia fazer um produto não alcoólico.
que isso não vou abrir, porque eu quero ter alguma novidade depois. A gente vai fazer o gin, que a gente teve, agora a gente trabalhou na fórmula. Tem alguma novidade depois? Vocês estão o tempo inteiro tendo novidade, né? Tá pronto! Muito bom. O TEP tá pronto, eu não consegui lançar a produção. Eu tô com um alambique inteiro aqui de dia para lançar. Foi muito frustrante, mas assim, não teve saída. É assim, vamos fazer a melhor forma de que a gente puder, trabalhar no que a gente pode fazer para preparar o produto. E tem o gin, tem a bebida não alcoólica que também vai ser lançada, tem lata. Tem muita coisa que ia acontecer. Então, lançar 4 produtos até junto. Eu perguntei isso porque, bom, acompanho vocês há muito tempo e o tempo inteiro vocês estão lançando, né? Uma coisa nova. Cara, Bianca, eu queria te agradecer muito por mais essa participação, mais essa parceria. Você realmente inspira. Os comentários aqui, inclusive, dizem isso. A Noia é uma inspiração e é muito legal que ela seja daqui de Niterói, da nossa cidade. É muito importante para a gente também isso, né? Por mais que vocês estejam exportando, levando para outros estados e tudo mais, é importante a fincada de pé aqui para a gente. Isso é extremamente fundamental para a gente, deixa a gente muito orgulhoso. Então eu quero te agradecer por todos os anos, aproveitar mais uma vez para te agradecer todos os anos. É sempre excelente bater papo contigo e é muito inspirador. Então, cara, obrigado. Eu não esperava nada diferente da NOI, para ser bastante sincero, quando começou a pandemia de restaurantes e tal, e esse lado de alimentação. Eu imaginei que você fosse lançar alguma coisa e não deu outra. Você lançou antes mesmo de eu te apresentar um livro que pudesse te ajudar. Então, parabéns para vocês, parabéns para o teu pai, para os insights. Quando você falou, eu não conheço seu pai pessoalmente, mas já vi muito vídeo dele, até pelo teu story. E eu consigo ouvir o seu pai dizer, vocês passando em frente ao McDonald's, eu consigo ouvir o seu pai dizer, vamos abrir amanhã um drive. É impressionante. Mas obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu acho que assim, ninguém é dono da verdade. E eu aprendo muito também com essas trocas, com as perguntas. Então, assim, até ela falou ali, parabéns pelas iniciativas de guerra. Nossa agenda se chamou Agendas de Guerra Covid, e a gente tem que trabalhar como se fosse uma guerra, a gente precisa sobreviver. Se é sobreviver que a gente tem, foi o que a gente fez, sobreviver. Isso aí. Bianquinha, obrigado. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.